Penny Champion é uma jovem nobre, filha de um duque que prefere ficar em casa cuidando dos seus animais a conviver na alta sociedade. Só que a tia já tá perdendo um pouco de paciência, a tia é responsável a ficar de olho nela com essa postura e decide fazer uma aposta com ela, onde consiste ela voltar a circular nos eventos sociais e se livrar de todos esses animais. Senão, ela vai voltar para casa onde o irmão toma conta e ela não quer ir de jeito nenhum. Do outro lado, nós conhecemos Gabriel Ducker, o nosso duque da ruína, milionário, que compra a casa ao lado de Penny, porque esta, como futura duquesa, valoriza o preço da casa que ele comprou. E então, é nesse contexto que a gente vai conhecer os dois se encontram de uma forma que não é legal, deixando umas primeiras impressões terríveis. E aí começa a nossa história. O Duque da Ruína, título em Portugal, e Uma Aposta Inesquecível, título em português, faz parte de uma série chamada Gary Meets Ducker. Esse, por acaso, é o terceiro livro. Eu não sabia. Li a versão brasileira. Capa me chamou muita atenção. No final desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas capas. Eu sempre recorro a essas leituras de romance de época, que se você tá aqui no canal há um tempo já sabe disso, mas vale sempre a gente falar, porque tá sempre chegando gente nova, quando eu tô lendo livros muito densos ou melancólicos demais. Escuta-se romances históricos, ficção histórica. Então, eu sempre pego esses romances pra me dar aquele respiro. Entretanto, porém, Tessa Dare tem uma coisa com a Tessa. Eu fiz uma vídeo opinião sobre uma outra série dela que eu não sabia que tinha algo aqui nessas séries, estão meio interligadas. Esse livro que eu li, eu dei muita risada, eu senti muito menos tensão nesse livro sensual, coisa que nesse aqui, meu Deus, por conta dessas tensões, esse livro eu tenho que deixar claro que pra mim é maior de 18, porque a personagem principal, a Penny, tem já seus 26 anos, então a gente já entende que esse livro é para um público mais maduro, até por conta do que se é tratado no livro. É um livro que traz um tema muito importante. A gente sabe que nessas histórias de romance de época, os protagonistas de alguma forma trazem consigo traumas, e não é diferente aqui. Só que os traumas aqui são mais pesados, trata muito sobre confiança, sobre de quem você coloca dentro da sua casa, de ser criado sozinho e se posicionar e ter que se habituar e durante o percurso da sua vida sobreviver, aprender a se adaptar. Então, essas duas realidades se chocam, que é o caso, e claro, com aquele preconceito muito forte que dentro da história do personagem masculino, não é à toa que o Gabriel tem o apelido de Duque da Ruína. A história dele é uma coisa meio de vingança. Ele descobre todos os podres da alta sociedade e, além disso, dívidas. Ele vai lá, sana as dívidas e a pessoa acaba devendo a o Gabriel. Não é uma história fofinha, embora a gente ria bastante nessa história, não é uma história tão fofa assim. Os traumas do Gabriel, eu não senti que foi muito bem falado, não explicou muita coisa, não foi muito aprofundado. Para mim foi pincelado ali. Esse é um dos pontos negativos que eu vi nessa história. O pessoal meio que passa pano porque o foco maior é o trauma da menina, né, da Penny, por isso deixaram ali de lado. A forma que ele conseguiu, a riqueza que ele conseguiu, nós já sabemos que não foi uma forma que a família tradicional brasileira se agradaria. Entretanto, é assim que ele conseguiu os bens dele e ele tem um preconceito terrível com a alta sociedade. Ou seja, ele olha para essa moça com nenhuma pretensão a princípio. Mas os diálogos deles dois são muito engraçados. Mesmo sendo o terceiro livro dessa série, eu só senti que era o terceiro livro porque os personagens dos outros livros aparecem nesse, mas como são protagonistas, você sente que tem umas histórias interessantes ali. Por isso que eu acho que eu vou aí começar uma nova série. Cenas maiores de 18 foram bastante
bastante cansativa. A primeira cena, até então, você suspira, mas depois disso, não sei se é porque eu sou esse tipo de leitora, eu não gosto de taca, tchaca, 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 tchaca em muitas páginas. Eu acho que a criação da tensão é que faz você ficar preso naquela expectativa se algo vai acontecer ou não. Mas, ao final, você consegue entender o porquê que a autora está usando desse artifício para te mostrar o lance da confiança, o lance de todo o trauma que a Penny passou e tá sempre com aquele sorrisão, sempre simpática, passando aquela imagem que é uma pessoa confiável, tanto que os amigos são sempre apostos para proteger ela, porque eles acreditam que ela confia muito. E é um segredo tão bem guardado que nem a esses amigos ela conta. E ela fica um pouco magoada deles acreditarem que ela não tem capacidade de decisão por ela mesma. É uma história que, em primeiro plano, você considera bobinho, você acha que é um clichê. Entretanto, a autora vai usando desse artifício para dar liberdade para essa personagem, para dar empoderamento para essa personagem, tanto que no final não vai ser aquele final clássico que você imagina, né? O mocinho salvando a mocinha. É hilário esse final. Ela consegue bater de frente com o que ela mais teme, e quando a gente tem medo de alguma coisa, quando algo nos fragiliza, a nossa tendência é ficar paralisado. No primeiro momento ela fica, mas depois ela dá uma volta de 360 e encara o perigo, aquele trauma. Eu nunca costumo dar spoiler, mas uma frase eu tenho que dizer que foi uma frase assim que eu sorri demais com essa frase. Me chame de Duquesa da Ruína. E a gente não pode deixar de falar sobre o personagem de destaque, que é a papagaia. Uma papagaia que foi dada para ela, dizendo que era de uma senhorinha que ela faleceu. Mas, na verdade, a papagaia era de uma dona de bordel. Então, tu já imagina as palavras que essa papagaia fala. Ela adota vários animais em dificuldade, animais que seriam abandonados, cada animal diferente da uma fazenda. Vaca, uma cabra. As discussões sobre a vida íntima desta cabra é uma coisa, assim, que você bola de rir com o humor dessa escritora. Tem um cachorrinho que não tem as patinhas e que uma dessas amigas criou um carrinho para ele poder se locomover e já vai mostrando para o leitor essa capacidade que a Penny tem de ajudar os que foram abandonados. E não, por acaso, o nosso Duque foi abandonado. Ele tendo aquela ferocidade, aquela coisa de não querer falar com ela, daquela rebeldia, e ela sempre com a voz mansa, falando. Você sente ela domando uma fera, um filhote que foi abandonado e que não tem mais confiança em ninguém. Se pudesse intitular um nome para esse livro, eu falaria Confiança, porque é aquilo que eles tentam resgatar. O Gabriel, porque perdeu total, e ela, mesmo perdendo, sempre segue em frente. Ela não quer que uma atitude que aconteceu no passado seja o resultado do futuro dela. Então ela tenta dar amor, o que foi tirado de uma certa forma dela. Todas as cenas que foram colocadas, que para mim no primeiro momento foi exagero, a gente vai percebendo que tem um motivo de ser assim e que a autora quis contar essa história de uma forma adulta, racional, mas com uma sensibilidade, para que a gente perceba que todo o ato de amor dela e do Gabriel tem um consentimento, tem uma confiança. Tanto que eles acham que não poderia ser aquele relacionamento tradicional até então. Tinha que ser algo diferente, porque era Penny. Ela não entendia, mesmo ela sendo tão bondosa. Eu me lembrei muito da história de Amor de Redenção. Tem algumas cenas que parecem muito nesse sentido. Embora Amor de Redenção seja mais cruel de uma certa forma, a Penny não chegou a tanto. Mesmo assim, faz com que você não ache que foi algo sem consentimento. A autora tem que falar isso sempre, e o Gabriel sempre externa isso para que seja uma escolha dela. É tanto que nenhum dos dois percebe quando de fato estão apaixonados. A Tessa Dare é aquela escritora que tem livros a roto. Ela não tem o efeito que a Lisa Kleypas, a Julie Quinn, tem em mim, mas eu gosto muito dela por conta do humor ácido que ela tem e muito dos diálogos. Isso é o contraponto de diferença. Lisa Kleypas, a gente tem um certo humor, mas é muito pouquinho, é muito mais romance, é muito mais aquela história. Na Julia, a gente tem um humor, mas é muito mais agradável, é muito mais amplo, não tem aquela coisa do negócio do sarcástico mesmo, do irônico, do ácido. A Tessa faz isso com maestria. As capas desses livros me deu um estresse. Eu cheguei à conclusão que aqui em Portugal
Portugal, quem gosta de romance de época sofre, porque as capas, minhas senhoras, eu não sei o que dizer sobre essas capas. Aliás, eu sei, mas é porque dá um ciricutico no ser humano. Eu fico me imaginando andando por aí no metro com uma capa dessa. Obviamente as pessoas vão me julgar. Obviamente eu tive que fazer uma comparação entre a brasileira e a portuguesa, porque, vejam só, não me chamaria a capa portuguesa para ler. Mas eu entendi o conceito da capa portuguesa, porque aquilo ali tem a ver com a história. Só que o design dessa capa não é atraente de forma alguma para o público-alvo. Ou então o público-alvo é um público-alvo mais hot. Eu não sei se foi a capa só que eu não gostei, ou o design dessa capa na ponta. Você não vai ver na capa do primeiro livro. Inclusive, o primeiro livro eu não encontrei aqui em Portugal. Então, a gente só tem aqui editado, até então, na altura que eu tô gravando esse vídeo, o segundo e o terceiro livro. O primeiro não tem. A capa brasileira, Um Casamento Conveniente, que me parece ser uma sequência. Eu gosto desse tipo de capa, me chama bastante a atenção. E aí eu entendi que o conceito não é de Portugal, o conceito vem de fora mesmo, das capas originais. Você vê a capa do primeiro livro, geralmente é isso. Eu não sei de onde eles tiraram que isso é interessante. Tem umas capas em Portugal, é uma outra chancela e é uma outra série. Do Charlie das 5, lembra muito as capas brasileiras, o conceito. Eu não sei então por que eles não pegam todos esse mesmo conceito. Tem umas capas, minha gente, do gênero romance de época, que é assim, que parece, eles não gostam das leitoras. Ou há umas capas muito esquisitas, que foi feita de Photoshop, não recriminando os designers que fizeram essas capas. Mas, minha gente, enquanto consumidora, eu fico excitada. Eu queria comprar a série, porque eu gostei muito desse livro. Pra já, a gente não tem a Lisa Kleypas traduzida aqui, a gente tem outros títulos, mas não os Hathways que eu tanto queria ler. Pelo menos até essa dela tem bastante, e aí me deparei com isso. Fica aqui a minha indignação por essas capas horrorosas. Sou uma mãe de família, como é que eu vou andar com uma capa dessa dentro do metro? Aquelas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, peraí, não sai ainda não. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui, vai. Clica aqui. Vamos continuar essa conversa.